Bom, boa tarde a todos. Meu nome é José Augusto Menezes, eu sou físico médico aqui da Fundação Saúde, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vou falar para vocês sobre proteção radiológica no ambiente hospitalar. Semana passada eu falei um pouco sobre desmistificando a radiação e hoje a gente vai entrar na parte de proteção radiológica, focando principalmente na radiologia, tá? Então, aqui tem um breve sumário do que eu vou falar hoje, que é, eu vou falar um pouquinho da radiação, produção de raio-x, interação da radiação com a matéria, passando pelos efeitos biológicos da radiação ionizante, até chegar, de fato, na proteção radiológica, que vou falar sobre os requisitos básicos e fatores da redução de dose e as aplicações da proteção radiológica, principalmente na radiologia. Né, com sinalização, monitoração individual, uso de blindagem, e vou falar também, algumas recomendações para os trabalhadores da radiologia intervencionista e dar um exemplo de otimização, de fatores que ajudam na otimização para redução de dose em pacientes para tomografia computadorizada. Primeiramente, só relembrando, né, a radiação é energia em trânsito, que ela pode ir através de um meio material ou não, porque ela também pode ser propagada através do vácuo. A radiação ela pode ser partícula, né, que possui massa, então partícula alfa, partícula beta, nêutrons, ou podem ser ondas eletromagnéticas, também são conhecidos como fótons. A radiação ela pode ser tanto natural quanto artificial, e dependendo da energia dessa radiação, ela pode ser ionizante ou não ionizante. Essa parte eu vou passar mais rapidinho, porque isso foi abordado mais a fundo na aula anterior. Então, esse comecinho eu vou um pouquinho mais rápido. Relembrando também o conceito de excitação e ionização. Radiações não ionizantes, elas não têm energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos ou quebrar moléculas. Mas o que elas conseguem fazer é fazer a excitação de átomos, né? Que ela aumenta o nível de energia dos elétrons, mas o elétron não é ejetado. Exemplos desse tipo de radiação, como ondas eletromagnéticas, são micro-ondas, radiação ultravioleta. Já a ionização ocorre com radiações que possuem energia suficiente para arrancar elétrons, ou seja, ela arranca o elétron aqui da periferia do átomo, né? E formam íons. Então, aqui já entra os raios-x e os raios gama. E também tem a capacidade de, essas radiações ionizantes podem quebrar moléculas. A produção de raio-x, ela pode ocorrer por dois processos principais. Um é chamado de Bremsstrahlung, que é um termo em alemão para radiação de freamento, e o outro processo é chamado de radiação característica ou raios-x característicos. A radiação de freamento, o Bremsstrahlung, como que acontece? Um elétron acelerado vai passar perto de um núcleo de um átomo. Geralmente acontece mais provavelmente com núcleos maiores, ou seja, átomos mais pesados com núcleos maiores. E esse elétron acelerado, o elétron é negativo e o núcleo é positivo. Então, eles acabam se atraindo. Cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Então, com isso, o elétron ele acaba sendo atraído pelo núcleo e ele vai ser freado, ele vai ser desacelerado. Esse freamento, né, quando ele é desacelerado, ele perde energia cinética, ele acaba emitindo radiação, que é a radiação de freamento, que é o raio-x. Como nem sempre o elétron interage com o núcleo do átomo, a maior parte das vezes que ocorre essa interação ela vai gerar raio-x de baixa energia, que isso vai acabar gerando calor. Então, é um processo pouco eficiente, né? Então, mais de 99% das vezes vai acabar gerando calor e só 1%
menos de 1% acaba gerando raio-x que a gente vai usar na medicina, né? Então, é um processo pouco eficiente. Aqui é uma animaçãozinha que mostra exatamente isso, ó. O elétron chega acelerado, tem um núcleo grande, pesado, né? Um átomo grande, de número atômico maior, e aí ele interage aqui e aí desacelera. E aí, quando desacelera, ele emite um fóton de raio-x. Esse é o processo de Bremsstrahlung ou radiação de freamento. Já o raio-x característico é um pouquinho diferente. Como que é? Esse elétron, ele, ao invés de interagir, de ser desacelerado, ele acaba ionizando o átomo. Ele arranca um elétron ali daquele átomo. Ao arrancar esse elétron, ele gera uma vacância, ou seja, um buraco aqui, ó. Aqui ficou um buraco, e aí um elétron mais externo vai acabar ocupando esse lugar, ocupando esse buraco. E aí, quando ele ocupa esse buraco, esse espaço, nessa transição entre as camadas da eletrosfera, ele acaba emitindo um raio-x característico. Característico por quê? Porque durante essa transição, a diferença de energia entre esses dois níveis, essas duas camadas eletrônicas, vai ser exatamente a energia desse raio-x. E esses níveis de energia, eles dependem exclusivamente do tipo de átomo. Então, cada átomo vai ter os seus níveis de energia ali, e quando transita entre esses níveis e emite essa radiação, esse raio-x vai ser característico desse átomo. Então, por isso que o nome é raio-x característico. Então, aqui a gente teria o espectro de emissão. Quando a gente fala espectro, a gente está falando de um gráfico, tá? Então, é um gráfico onde aqui embaixo, no eixo X, seria a energia dos raios-x, e o eixo Y seria o número de fótons, né? Então, se a gente... Aqui é um espectro de um tubo de raio-x, quando é colocado 90 kV de tensão no tubo. O que a gente pode dizer? O que a gente percebe aqui? Que a energia máxima do raio-x é aqui, 90 keV. Aqui, a gente vê que a energia média é na faixa de 1/3 a 1/2 aqui, de 30 a 45 keV. Então, isso mostra o quê? Que a maior parte dos fótons de raio-x produzidos seriam nessa região aqui. Essa parte aqui do espectro, esse montinho, né, seria a radiação de freamento. E essas raias aqui seria a radiação característica. A radiação característica da transição entre as camadas eletrônicas do tungstênio, que o tungstênio geralmente é usado como alvo. Eu vou falar isso agora quando eu for falar do tubo. Então, aqui que a gente vê que não tem muitos, essa região aqui, que não tem muitos átomos, não tem muitos fótons, né, de radiação nessa parte mais baixa, de 0 a 10, é porque geralmente essa região aqui, ela é blindada pelo próprio tubo de raio-x, porque são raios-x de baixa energia, então eles mesmos já são blindados, já fica mais naquela parte de calor mesmo. Então, não vai fazer imagem, tá? Não vai gerar imagem. Então, o que eu posso falar também? Aqui, ó. Nos raios-x, tipo, raio-x convencional, tomografia, fluoroscopia, utiliza principalmente os raios-x de freamento, que é esse montinho aqui. Já na mamografia, a gente utiliza mais o raio-x característico. Só que na mamografia não utiliza tungstênio como alvo. Utiliza geralmente alvo de molibdênio, e aí
junto com os filtros, utiliza mais essa parte aqui, né? Essa energia mais fixa, né? Que aí com isso a gente consegue uma resolução espacial melhor na mamografia, porque a gente precisa ver estruturas menores. Tá? Aqui, agora o tubo de raio-x propriamente dito. Dentro do tubo de raio-x ocorre os dois processos, tanto a produção por radiação de friamento, Bremsstrahlung, quanto o raio-x característico. Tá? O tubo de raio-x ele é composto basicamente de dois eletrodos. De um lado, a gente tem o cátodo, que é a fonte de elétrons, e do outro a gente tem o alvo, que é tem o cátodo e tem o anodo, que é o alvo. O cátodo ele é o quê? É um filamento que, quando aquecido, ele começa a emitir elétrons. Ele emite elétrons por um efeito chamado termoiônico. Então, ele vai liberando os elétrons, e esses elétrons são acelerados dentro do tubo até colidirem com o alvo. Quando colide com o alvo, aí ocorre principalmente o freamento, mas pode ocorrer também o raio-x característico. Tá? Geralmente, os alvos dos tubos de raio-x convencional são alvos de tungstênio. Por isso, aquele espectro do slide anterior, né, que tinha as raias ali de radiação característica do tungstênio, porque o alvo era de tungstênio. E como que esses elétrons são acelerados dentro desse tubo? Através de uma fonte de energia que a gente controla, né, que o técnico controla, que é o KV. Pronto. Que é o KV. Então, tem a fonte de energia que ela é colocada, o eletrodo negativo fica no filamento e o eletrodo positivo fica no alvo. Porque aí, com isso, ele consegue acelerar esses elétrons que saem do cátodo, porque negativo com negativo se repele, o positivo com negativo se atrai, né? Então, com isso, eles são acelerados. E o tubo de raio-x, dentro dele, é mantido um vácuo para esses elétrons não interagir com nenhum átomo do ar, né? Se tivesse um gás ou se tivesse ar, os elétrons poderiam interagir antes de chegar no alvo. E a gente quer que ele interaja somente com o alvo, para produzir exatamente o raio-x. Independente da modalidade diagnóstica, os tubos de raio-x sempre funcionam dessa maneira, tá? Óbvio que quanto mais complexa for a modalidade, o design do tubo vai ser um pouquinho diferente, tá? A principal problema que eu falei anteriormente é o calor, né? Como é um processo que não é muito eficiente, geralmente os tubos mais modernos, mais complexos, eles têm um sistema de dissipação de calor ou um sistema de resfriamento mais eficiente do que um tubo de raio-x odontológico, que é mais simples, por exemplo. Então, para cada modalidade existem tubos diferentes, mas o funcionamento é basicamente esse. Não muda muito, não. Agora, o que a radiação, como que a radiação interage com a matéria, né? Bom, pode haver principalmente 3 processos. O fóton de raio-x, quando ele incide sobre o material, ele pode ser absorvido, ou pode ser espalhado, ou ele pode simplesmente atravessar sem interagir. Aqui tem um exemplo de um tubo de raio-x, uma pessoa, e embaixo tem um filme, né, que seria um detector ali da radiação para poder fazer a imagem. Aqui seriam os raios-x que são absorvidos. Então, quando são absorvidos, eles não passam para o filme, ou seja, eles não sensibilizariam o filme. Isso acontece mais em regiões onde tem mais densidade, por exemplo, os ossos, né? Aqui, ele já consegue atravessar o corpo, né? E aí ele vai interagir, ele vai sensibilizar o filme. Isso acontece mais do que tecidos moles. E já aqui seria o espalhamento. Esse espalhamento para a imagem,
já não é tão interessante, porque ele vai gerar um borramento, porque ele acaba que os fótons espalhados podem acabar sensibilizando regiões erradas do filme e aí acabar gerando artefatos ou então gerar mesmo, causar um borramento, degrada a imagem, né? Acaba atrapalhando a imagem. Agora um pouco mais específico do que é de dois efeitos. O primeiro seria o efeito fotoelétrico, que seria muito relativo à absorção. Nesse caso, o fóton ele é completamente absorvido e ele vai transferindo toda a sua energia para o material. E aí, nesse caso, o fóton é absorvido e um elétron é ejetado. Tá? Esse seria a absorção, né? Naquele exemplo anterior. Tem um outro efeito também, que é muito comum na faixa de energia do raio-x, dos tubos de raio-x, é o efeito Compton, que aqui é o espalhamento. O efeito ou espalhamento Compton também é encontrado na literatura. Aqui é um fóton incidente, ele ioniza o átomo, ele arranca um elétron, mas ele não entrega toda a sua energia, então ele acaba sendo espalhado com energia um pouco menor do que a sua energia incidente. Então, esse é o espalhamento que eu citei anteriormente. Esse espalhamento, como eu disse, ele diminui a qualidade da imagem radiológica, né? E esse outro fóton aqui, que é o fóton secundário, o fóton espalhado, ele também pode gerar dose nos profissionais. É ele que pode acabar gerando dose nos profissionais. Mas, então, por que a radiação, o que a radiação ionizante pode causar no corpo humano? Aqui eu vou falar um breve histórico, né, que é que em 1895, Röntgen descobriu os raios-x. Ele estava fazendo um estudo sobre raios catódicos e descobriu um novo tipo de radiação, um novo tipo de energia, que ele não sabia o que era. Então, por causa disso, ele deu o nome de X, né? Raio-X, porque ele não sabia do que era. Mas assim que ele descobriu, ele já começou a perceber, Röntgen é esse aqui de cima, com a barba, né? Do canto direito, superior. Só que quando ele já descobriu o raio-x, ele já começou a perceber que tinha muito potencial para uso médico, porque ele viu que os materiais eram transparentes a esses raios, inclusive a pele, né? Então, acabava que era possível fazer imagens médicas usando esses raios. Inclusive, essa radiografia aqui da mão da esposa do Röntgen, né, da mão da Berta, que era a esposa dele, foi o primeiro raio-x que tem da história, né? E ele foi feito já, tipo, junto com a descoberta. Esse raio-x aqui era um processo tão pouco eficiente que esse raio-x de mão demorava cerca de 20 minutos para ser realizado, ou seja, a pessoa tinha que ficar com a mão parada ali durante 20 minutos para poder conseguir essa imagem. E aí, na mesma época, o Becquerel também começou a descobrir a radioatividade e o casal Curie, que está aqui no canto inferior esquerdo, isolaram o rádio, né? Becquerel e o casal Curie, eles trabalhavam juntos e aí eles também estavam estudando a radioatividade. Então, se você for perceber, é tudo mais ou menos na mesma época que estava se estudando esse tipo de fenômeno. E logo na sequência, como eles estavam estudando isso, eles começaram a perceber o quê? Que poderia acontecer alguns efeitos biológicos com o uso desses materiais radioativos ou desses raios, né? O Becquerel, esse aqui de cima do lado direito, ele esqueceu um container, né, um frasco de rádio no bolso e ficou andando com ele durante 2 semanas e até que ele percebeu que começou a ter um eritema no local onde o frasco ficava, na perna, né? E depois
esse eritema evoluiu para uma ulceração e só teve a cicatrização após várias semanas. Isso em 1898, logo assim que eles estavam descobrindo mesmo esses materiais. E aí, em 1901, o Pierre Curie resolveu repetir o experimento e causou uma ulceração no próprio braço também, mantendo tipo, a fonte radioativa ali durante um tempo, e ele viu que causou a mesma ulceração, uma ulceração semelhante, no antebraço. Então, com isso, começou-se a se estudar um ramo da biologia que é chamado de radiobiologia, que estuda os princípios, mecanismos e os efeitos das radiações ionizantes nos seres vivos. E não à toa que a maioria dessas pessoas que descobriram, que começaram a estudar, faleceram de doenças decorrentes da radiação ionizante, né? As radiações ionizantes, elas podem ser diretamente ionizantes, ou seja, elas podem quebrar as moléculas diretamente, ou podem ser indiretamente ionizantes. Quando aqui no esquema, quando é diretamente ionizante, aqui tem uma molécula de DNA, quando é diretamente ionizante, a própria radiação pode quebrar a molécula diretamente. Geralmente isso acontece com radiações particuladas, tá? É mais provável em radiações particuladas. Já indiretamente ionizantes, que são os raios-x, raio-gama, o que acontece? Geralmente o fóton quebra uma molécula de água, ou quebra ou ioniza algum átomo, ou quebra uma molécula de água, gerando radicais livres e íons, e esses radicais livres que vão quebrar as moléculas de DNA. Tá? Então, diretamente ionizante, a radiação já quebra diretamente. Indiretamente, ocorre primeiro a quebra da molécula de água, e aí depois a quebra da molécula de DNA. Então, quando ocorre a quebra da molécula de DNA, a molécula de DNA vai se reparar. Esse reparo pode ser correto, né? Ou seja, é um reparo efetivo, então não acontece nada, ou pode ser um reparo incorreto. Um reparo incorreto acaba gerando uma que a gente chama de mutação. Então, as mutações do DNA, a própria célula depois pode perceber e pode se reparar, ou seja, ocorre o reparo celular, ou a célula com a mutação, ela pode ficar inviável, então o próprio corpo ela não vai conseguir se dividir, e o próprio corpo, o sistema imunológico vai descartar aquela célula, vai matar aquela célula e substituir por outra saudável. Ou então, a célula mutante pode continuar viável, com isso ela vai se dividir, e várias células mutantes podem acabar gerando um tecido diferente daquele tecido original, e isso pode causar um câncer, né? Ou pode causar o que a gente chama de carcinogênese, né? Um câncer. Aqui é mais para vocês verem que as etapas desse processo, do efeito biológico. Então, em cima aqui seria a incidência da radiação, né? A exposição ao raio-x, e aqui embaixo a geração de um efeito biológico. A gente pode separar em efeitos físicos e químicos, que, se a gente for ver, acontece basicamente quase que instantaneamente, porque menos de um segundo, bem menos de um segundo. Quais seriam esses efeitos? Seria a ionização de um elétron, né? Ou a quebra de uma molécula de água, né? Que seria aqui a quebra da molécula de água, geração de radicais livres, e até a quebra já da molécula de DNA. Né? Só que aí a quebra dessa molécula de DNA, para ela gerar um efeito biológico, isso já pode demorar muito tempo, pode demorar dias, meses, anos. Então, assim, é muito difícil você associar uma exposição à radiação com um efeito biológico, exatamente devido a esse tempo em que pode aparecer esse efeito biológico, né?
às vezes pode demorar até 30 anos para aparecer um efeito biológico proveniente de uma exposição à radiação ionizante. Então, é complicado você fazer muito essa ligação, né, em relação a isso. Sabe que pode causar, mas não tem como a gente dizer com certeza que foi por causa disso. Tá? Aqui também é um esqueminha, né, que aí tem os efeitos físicos, que seria ionização, absorção de energia ou excitação. Os químicos, que seria quebra de ligações químicas, né? Os biológicos e os orgânicos, que aí já seria um aparecimento de sintoma, né? Um aparecimento da doença, algum efeito genético. A gente tem dois tipos principais de efeitos biológicos. Um são os chamados efeitos determinísticos, também conhecidos na literatura como efeitos teciduais, e o outro é os efeitos estocásticos, ou probabilísticos. Os efeitos determinísticos, eles têm um limite de dose específico para a sua ocorrência. E, a partir desse limiar de dose, a severidade, o grau, vai ser proporcional à dose. Exemplos desse tipo de efeito são catarata, malformações, eritema, né? O eritema lá causado quando eles começaram a estudar os efeitos biológicos era um efeito determinístico. Então, por ser um efeito determinístico que ele com certeza vai acontecer a partir de um limiar de dose, ele acaba sendo mais rápido. Esse tipo de efeito acaba sendo mais fácil de você associar à radiação ionizante. Já os efeitos estocásticos ou probabilísticos não têm o limiar de dose, né? E na verdade o que aumenta com a dose é a probabilidade. Então, assim, você tomou uma dose não significa que você vai ter aquele efeito, mas existe a probabilidade. Se aumentou a dose, a probabilidade aumenta, mas a severidade do dano, do efeito, não tem ligação nenhuma com a dose. Aqui um exemplo, né, o câncer, efeitos hereditários, são exemplos de efeitos estocásticos. Então, aqui, né, o efeito determinístico, que seria o quê? A partir de um determinado valor, um limiar de dose específico, começa a aparecer o efeito. E esse efeito cresce, ele sobe com o aumento da dose, tá? Então, a partir desse ponto, com certeza vai haver o efeito. A diferença é que pode ser mais severo ou menos severo, mas o efeito vai acontecer. Aqui o que acontece? Geralmente, nesse tipo de efeito, é porque causou um grande dano àquele número de células ali daquele tecido, e aí o órgão ou o tecido acaba perdendo a função. E aí, quanto mais células forem afetadas devido à dose, mais grave vai ser o efeito, né? Quanto menos células, menos severo vai ser o efeito. Porém, o efeito existe a partir de determinada dose. Aqui são alguns limiares de dose que a gente encontra na literatura, né? Como, por exemplo, a catarata, né? Que no cristalino. Então, quando o cristalino é muito irradiado, geralmente aqui tem um limiar de 5, né, na catarata, mas já pode haver uma opacidade detectável, porque a catarata é uma opacidade do cristalino, que ele vai perdendo a capacidade de transmitir luz, né? Aqui, por exemplo, a catarata diz que é um limiar de dose de 5 sievert em uma única exposição. Porém, já pode existir uma opacidade a partir de 0,5 sievert em uma única exposição. Outro efeito também determinístico é depressão da hematopoiese na medula óssea, ou então esterilidade, né? Esterilidade temporária, aqui que fala, a gente, são esterilidade que ocorre apenas nos homens. Os danos aos ovários já é esterilidade permanente. Mas aí tem alguns limites e limiares de dose já específicos na literatura, que é exatamente para tomar cuidado, né, com essa questão da
das doses de radiação. Já os efeitos estocásticos não têm um limite de dose. Então, se a gente vê, ó, mesmo com baixas doses aqui, já pode existir um efeito. Independente da dose, já pode haver um efeito. E a severidade do efeito não muda com as doses. O principal efeito, o efeito mais importante causado a baixas doses de radiação ionizante, o mais importante e o mais estudado, é o câncer. Mas assim, já que são baixas doses e a gente não sabe, é difícil associar, então como que começou e como que faz estudos sobre esses efeitos? Principalmente com populações que foram expostas à radiação, ou seja, são estudos epidemiológicos, por exemplo, de populações que foram expostas à radiação. Por exemplo, população sobrevivente da bomba atômica, Fukushima, que teve um acidente nuclear em 2011, o acidente de Goiânia, aqui no Brasil, em 1987, o Chernobyl, em 1986. Então, as populações dessas regiões, a partir do momento que houve um evento, um incidente, e que houve exposição à radiação ionizante, essas populações serão estudadas, inclusive as gerações futuras serão estudadas durante um período de tempo longo, para exatamente ver quais efeitos. A incidência de câncer nessa população é maior que a das outras pessoas, que a de outras populações que não foram irradiadas. E qual seria essa relação? Então, com isso, pode-se chegar a níveis seguros para trabalhar com radiação, né? Níveis que diminuam o risco e de aparecer esse tipo de efeito, que são os efeitos probabilísticos, efeitos estocásticos. Aqui eu botei também mais para dar uma olhada, alguns outros efeitos que pode ter da radiação, né, em alguns órgãos, por exemplo, pulmão, intestino, estômago, pode haver sangramento, dependendo da dose da radiação. A tireoide também é muito sensível à radiação, principalmente se for com algum isótopo radioativo do iodo, que ela consegue captar o iodo. A medula óssea é um dos órgãos mais sensíveis também, né, que pode acontecer a queda de glóbulos brancos. Inclusive, para fazer transplante de medula óssea, geralmente, antes do transplante, os pacientes são submetidos a uma radioterapia, a uma exposição de corpo inteiro, para poder ter essa diminuição dos glóbulos brancos e aí eles receberem o transplante, porque aí você diminui com isso a probabilidade deles não aceitarem bem, né, o transplante de medula óssea, porque na verdade o transplante de medula óssea você está refazendo ali, é como se você estivesse refazendo o sistema imunológico da pessoa, né? Então, com isso, você diminui a probabilidade do organismo não aceitar, de ter alguma reação. E as exposições em útero, como a gente sabe, tipo, crianças, gestantes e as pessoas idosas são mais sensíveis à radiação. Por quê? Crianças e gestantes porque têm um metabolismo mais acelerado, estão meio que em fase de crescimento, né? Então acaba que são mais sensíveis à radiação, as células são mais sensíveis à radiação, e os idosos porque eles têm, já é o contrário, né? Eles não têm muitas células para repor, então o metabolismo é mais devagar, então repõe mais demoradamente as células. Então aqui nas exposições dentro do útero, dependendo da fase da gravidez, da fase da gestação, isso pode gerar riscos diferentes. Se for no início, na fase de pré-implantação, pode ocorrer um efeito tudo ou nada, que aí pode acontecer um aborto radioinduzido, né, induzido pela radiação.
Na fase da organogênese, de 4 a 8 semanas, existe uma grande chance de malformações. E na fase fetal, além das malformações, existe já também, principalmente no terceiro trimestre de gestação, um risco de incidência de leucemia e câncer na primeira infância da criança. Tá? Então, por exemplo, um exame de raio-x de coluna lombar ou raio-x de abdômen já pode aumentar o risco nessa criança em 40%. Tá? E o risco absoluto é cerca de 6% por grey, que esse valor pode ser semelhante às populações sobreviventes da bomba atômica. Então, por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado de caso tenha uma paciente que tenha a possibilidade de estar grávida, sempre questionar, perguntar se vai fazer algum tratamento, tem que fazer um exame de gravidez antes, né? Para garantir que não tem nenhum risco a esse bebê, a esse feto. Tá? Por isso também que tem os avisos e que dependendo, tem que perguntar, inclusive, a data da última menstruação para a paciente. Esse tipo de cuidado é interessante ter. Então, tudo isso eu comentei para a gente chegar na parte propriamente da proteção radiológica, né? Porque, tendo em vista esses efeitos possíveis, esses efeitos adversos da radiação ionizante, começou-se a fazer um estudo para que medidas deveriam ser adotadas para proteger as pessoas, proteger o meio ambiente desses possíveis efeitos. Então, com isso, começou-se a se falar sobre proteção radiológica. E criou-se alguns órgãos, atualmente tem tanto órgãos nacionais quanto internacionais, que eles fazem desde as leis e normativas até como fiscalização também. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem principalmente 2 órgãos, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, que ela tem sede aqui no Rio de Janeiro, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A CNEM ela é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e a Anvisa, né, é o Ministério da Saúde. Ambas, a Anvisa é a que faz a fiscalização para o radiodiagnóstico. Porém, a parte de legislação, a Anvisa faz também, mas ela pega muita coisa, ela conversa bastante com as normas da CNEM. Então, acaba que ela usa muito da parte de proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear e para práticas específicas, aí ela entra mais na específica de radiodiagnóstico, aí a Anvisa faz algumas normativas, algumas resoluções. E aqui tem também o Brasil, ele faz parte da Agência Internacional de Energia Atômica, então, que é uma agência europeia, com sede em Viena, e ela é composta por vários países, né? E o Brasil também faz parte dessa agência como colaborador. E também tem esse Conselho Nacional de Proteção Radiológica, que é um órgão de proteção radiológica também normativo dos Estados Unidos. Então, às vezes pode ser que no Brasil uma determinada técnica não tenha ainda, por ser muito nova, não tenha ainda uma legislação nacional. Porém, nas legislações nacionais, é previsto que a gente possa utilizar legislações de órgãos internacionais, porque o Brasil tem esse acordo de colaboração, né, com os outros países. Então, existem vários órgãos, várias pessoas estudando sempre essa questão da proteção radiológica. E, com base nisso, criou-se... porque os objetivos da proteção radiológica quais são, né? Primeiro, prevenir a ocorrência de efeitos determinísticos, aqueles que têm um limiar de dose para acontecer. Então, com isso, tem que manter sempre as doses abaixo desse limiar de segurança. E, além disso, tem que reduzir também a indução de efeitos estocásticos.
Só que os efeitos estocásticos não têm um limiar de dose para acontecer. Eles podem acontecer com qualquer dose. Então, se é reduzir a indução, consequentemente, é reduzir a exposição à radiação ionizante, né? E aí, com isso, criou-se 3 requisitos básicos, definiu-se 3 requisitos básicos de proteção radiológica, que são a justificação, a limitação das doses individuais e a otimização. O princípio da justificação, ele fala o quê? Que todas as práticas, que uma prática só pode ser adotada quando ela produzir um benefício superior ao detrimento, ao possível dano que ela pode causar, tá? Isso tem que levar em conta os fatores sociais, econômicos e o benefício de outros métodos. É interessante frisar que, assim, quando a gente fala em fatores sociais e econômicos, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida sobre isso, mas, por exemplo, como que seria? Por exemplo, a gente tem um paciente que ele precisa de um exame de imagem para ter um diagnóstico. Esse exame de imagem, ele poderia ser feito com uma tomografia computadorizada ou com uma ressonância magnética, naquele caso. O ideal, nesse caso, seria o quê? Uma ressonância magnética, por quê? Porque não utiliza radiação ionizante. Esse é o ideal. Porém, uma ressonância magnética é mais difícil de encontrar. Tem algumas cidades menores que não tem que não tem ressonância magnética instalada, mas tem tomografia. Outra coisa também, um exame de ressonância magnética é mais caro do que um exame de tomografia computadorizada. Então, aí entra, só que o paciente não pode esperar o tempo até conseguir esse exame de ressonância, e aí entra a questão dos fatores sociais e econômicos. Nesse caso, a critério médico, para fechar o diagnóstico, pode ser justificado o uso de uma técnica com radiação ionizante, pensando nos fatores sociais e econômicos, que seria a falta de acesso, né? Como teria um difícil acesso da população a esse método, que seria o ideal, então acaba optando por um método um pouco pior. Mas por quê? O benefício que ele tem de um diagnóstico mais rápido, mais precoce, é maior do que o possível dano por ele estar sendo exposto à radiação. Então, esse seria um exemplo dos fatores sociais e econômicos utilizado no princípio da justificação, tá? Então, é isso. A exposição tem que apresentar um benefício real, tanto para a saúde do indivíduo que está ali sendo exposto, ou para a sociedade, tá? E ela tem que verificar os benefícios e riscos de técnicas alternativas disponíveis. Por exemplo, se é possível fazer um ultrassom de mama, não é justificado uma mamografia, tá? Mas aí, essa questão da justificação, ela está muito associada ao médico. Esse é um princípio que é o médico ou o dentista que, na verdade, vai avaliar a questão do paciente com base caso a caso. Esse é um princípio que você tem que avaliar mais caso a caso, e aí está muito mais na mão do médico se é justificável ou não a realização daquele exame, daquele procedimento, tá? Por causa disso, nesse princípio que fala que só quem pode administrar intencionalmente a radiação ionizante em seres humanos são quem? Médicos ou dentistas qualificados ou algum profissional de saúde sob supervisão de um médico ou dentista. Aí entra um técnico de raio-x, um tecnólogo, se for o caso, enfermagem, né? Então, um outro profissional de saúde, só que esses profissionais todos têm que ter uma certificação que inclua a proteção radiológica, tá? Aí, com base nisso, a gente entra no que não é justificado. Não é justificado prática que envolva alimento, bebida, cosmético, algum produto para incorporação, para inalação, para ingestão.
exposições de treinamento, demonstração também não é justificado. E prática que envolva o uso frívolo, o uso desmedido da radiação ou outras substâncias radioativas. Porém, aqui eu vou falar que em algumas práticas de medicina nuclear pode acontecer o preparo de alimentos de alimentos com materiais radioativos. Só que aí por isso que no princípio ele fala aqui no início, ó, com exceção das práticas com exposições médicas justificadas. Então, assim, não pode em geral, porém, caso seja uma exposição médica justificada ali, se o médico... Então, no fim das contas, a palavra do médico acaba sendo soberana nesse caso. A justificação é um princípio que o médico que vai dar a palavra final, se é justificada ou não. Tá? Segundo princípio, além da justificação, é a limitação das doses individuais. Esse princípio aqui, ele diz das doses tanto de público, que são as pessoas que não estão envolvidas com aquela prática, quanto para as doses de trabalhadores, tá? Então, aqui é a exposição dos indivíduos resultante da combinação de todas as práticas relevantes deve estar sujeita a um limite de dose. Então, ele define um valor máximo de limite de dose. Para o trabalhador, o profissional que está ali trabalhando com radiação ionizante, ele pode receber até 20 milisievert por ano. Já o público não é o paciente, tá? O público é as pessoas que estão ali naquela mesma instalação ou tão próximo, mas não estão ligadas diretamente àquela prática. Isso seria quem? A pessoa da administração, a pessoa da limpeza, esses são indivíduos do público, tá? Um pessoal da sala de espera que está esperando para fazer outro exame. Então, essas pessoas seriam indivíduos do público. E aí eles podem estar sujeitos a uma dose de até 1 milisievert por ano. Então, já percebe que tem uma diferença bem grande entre o trabalhador, que está diretamente associado, e o público que não tem ligação, que não está associado àquela prática. Tá? Para ter uma ideia, só da gente morar aqui, por ano, a gente já recebe, só morar aqui numa cidade que tem construções de radiação natural, a gente já recebe cerca de 3 a 4 milisievert por ano. Tá? Então, esse valor de público acaba que é bem menos do que a radiação natural que a gente está sujeito anualmente. E o paciente, ele não tem limite. Só que esse sem limite é meio... Assim, também não dá para usar deliberadamente, porque aí esse princípio aqui ele não vai valer diretamente para o paciente, porque o paciente ele está se beneficiando, porque é justificado que ele receba essa dose. Então, existe um benefício real para ele. E tem um outro princípio depois, que é o da otimização também, que aí vai entrar diretamente no paciente. Só assim, o paciente ele não tem um limite especificado por lei. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Por isso eu botei aqui com asterisco. Por isso que eu botei aqui com asterisco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que ele não tem limite, mas ele tem alguns níveis de referência. Mas eu vou falar mais para frente. Então, aqui são a tabelinha que tem nas normas nacionais, que é seguida, e que também as normas internacionais também têm essa... Aqui no Brasil a gente segue as normas internacionais, então é igual. Que seria o quê? Dose efetiva, dose de corpo inteiro, trabalhadores 20, só que esse 20 aqui, na verdade, é a média em 5 anos. Tá vendo? Porque em um ano pode passar de 20, só que não pode ultrapassar de 50 milisievert. Só que aí, se em um ano o trabalhador recebeu 50 ou acima de 20, nos anos subsequentes, os 4 anos subsequentes, ele tem que receber menos dose,
porque a média em 5 anos tem que ser, no máximo, 20 milisievert, tá? Já o público é 1 milisievert ano. E a dose equivalente em algumas regiões e alguns órgãos, por exemplo, no cristalino, para trabalhadores é 20 milisievert ano, para o público 15 milisievert ano. Dose equivalente nas mãos e pés, né, no caso extremidades, só tem definido para trabalhadores, que é 500 milisievert ano, e na pele, para trabalhadores, 500 milisievert ano, público 50 milisievert ano. Tá? Mãos, pés e pele podem ter um limite de dose maior, porque são mais resistentes à radiação do que o cristalino e do que alguns órgãos, quando a gente trata de corpo inteiro. Tá? Então, por isso, acabam que podem ter um limite de dose superior. Já para paciente, aí a gente não fala em limite de dose, porém, a Anvisa, atualmente, ela fez uma revisão e ela lançou em 2019, no final de 2019, a RDC 330, onde tem especificando alguns níveis de referência para os exames de radiologia. Desculpa. O que seriam esses níveis de referência? Seriam valores base, assim, né, que você tem que partir deles para eles seriam valores, não chega a ser limite, mas seriam, o nome mesmo diz, é níveis de referência, mas como que é? Para cada tipo de exame, para cada modalidade, e de acordo com a projeção do exame, né, tem alguns níveis de referência. Ou seja, por exemplo, um abdômen com projeção antero-posterior, o nível de referência é 10. Isso significa o quê? Que durante os exames é aceitável que o paciente receba até 10 mg para aquele exame. Porém, o ideal é que ele receba menos, tá? Então, pode ser utilizada uma técnica. Então, com isso, a gente vai organizar, vai organizar a técnica ali para que esse nível de referência seja respeitado, tá bom? Então, tórax, PA perfil, né? Mama, depende da espessura da mama, que aí tem alguns limites, alguns níveis de referência, dependendo da espessura da mama. No caso, essa espessura é a da mama comprimida, tomografia e fluoroscopia, tá? Se a gente for prestar atenção, a fluoroscopia é a que dá a maior dose no paciente, né? Então, se ela dá a maior dose no paciente, consequentemente, é a que dá a maior dose no pessoal que está, nos trabalhadores, ou seja, nas pessoas que estão envolvidas naquela prática, tá bom? E é interessante também, se a gente for perceber, o odontológico, que é aquele exame que é periapical, né, que a gente coloca o filme dentro da boca do paciente e o tubo fora, se a gente for ver, não é um valor tão baixinho, tá? Só que, como é bem localizado aqui, né, na face, ali nos dentes, ali é um pouco mais resistente à radiação, não tem nenhum órgão mais sensível à radiação ali. Porém, não é tão baixinho assim, né? Então, não dá para ficar repetindo muitos exames desse tipo, ou fazendo muitas incidências ali, muitas imagens ali. Tá? Só exatamente quando for realmente necessário. Aí tem alguns casos especiais na parte de limitação das doses individuais. Que seria o quê? Primeiro, para gestantes que trabalham com radiação, exposição ocupacional para gestantes. Assim que elas descobrirem, né, assim que a gravidez seja constatada, ela deve notificar o titular do serviço. E aí, ao ser notificado, as condições de trabalho têm que ser revistas para que seja improvável que o feto, ou seja, que a mãe receba na região abdominal
uma dose efetiva. Tem alguém que levantou a mão. Uma dose efetiva superior a 1 milisievert. Então, isso significa o quê? O feto já é tratado como indivíduo do público, né? Aqui, isso é o que a CNEM e a vigilância preconiza. Porém, existe uma normativa do Ministério do Trabalho que ela fala que gestantes que trabalham não podem trabalhar em ambientes com radiação ionizante. Então, como tem uma lei do Ministério do Trabalho, uma lei do Ministério de Ciência e Tecnologia, e uma é mais restritiva, a gente acaba seguindo a mais restritiva. Mas isso aí seria uma decisão da equipe de segurança do trabalho e não do setor, né? Mas aí o titular pode seguir a segurança do trabalho nesse caso. Então, geralmente, acaba seguindo-se isso, né? Então, geralmente, a funcionária é realocada, colocada num lugar onde não tenha incidência de radiação ionizante. Então, algum setor administrativo, alguma coisa nesse sentido, assim. Já os acompanhantes e voluntários, eles não são pacientes, mas eles também não são indivíduos do público, porque eles estão envolvidos com aquela prática de alguma forma, eles não estão trabalhando, mas, porque não pode ser acompanhante, teoricamente a pessoa não pode receber para isso, tá? Para ser voluntário ou ser acompanhante. Na verdade, ela não pode receber para ser acompanhante, tem que ser voluntário, né? Isso tem que ser uma coisa voluntária. Porém, essas pessoas, elas não têm a mesma dose de público, que seria 1 milisievert, mas elas têm uma dose restrita, de forma que seja improvável elas receberem mais do que 5 milisievert durante aquele exame ou aquele tratamento. Então, aqui, por exemplo, seria uma mãe que vai no exame de imagem pediátrico. Óbvio que a criança vai precisar da mãe ali para fazer a imagem junto. Então, a mãe vai estar lá e durante aquele exame, a mãe pode receber no máximo 5 milisievert. Como que a gente garante isso? Aí a mãe vai ter que usar alguns equipamentos de proteção. Se ela puder ficar mais afastada, ela fica mais afastada, né? Esse tipo de coisa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente na parte da aplicação da proteção radiológica. E crianças em visitas a pacientes que foram administrados materiais radioativos também têm uma dose restrita que não pode exceder 1 milisievert durante aquela visita, durante aquele tempo. Aqui, no caso, seria, por exemplo, o paciente da medicina nuclear fez um tratamento e tem uma criança em casa. Então, ele foi liberado para casa, ele tem uma criança. Aquela criança, ela não pode receber uma dose acima de 1 milisievert. Então, tem que ter alguns cuidados de proteção radiológica, principalmente, que devem ser realizados ali para que seja improvável essa criança receber mais de 1 milisievert. E menores de 18 anos não pode estar sujeito a exposições ocupacionais, ou seja, não pode trabalhar com radiação ionizante, tá? Agora a gente falou justificação, limitação de dose individual. O terceiro e último princípio é o princípio da otimização, que ele fala o quê? Que as doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições devem ser tão baixo quanto razoavelmente execuíveis. O que significa isso? A gente tem que realizar aquela prática, ou seja, aquele exame, aquele tratamento, com o menor número possível de pessoas, tá? Ou seja, só vai ficar ali, só vai participar daquela prática quem realmente for necessário. A dose do paciente tem que ser a menor possível e consequentemente, a dose nos profissionais envolvidos tem que ser a menor possível, tá? Possível em referência a quê? Em referência ao resultado esperado para aquela prática. Se você quer uma imagem com boa qualidade diagnóstica, você tem que pesar ali.
a questão de dose com qualidade diagnóstica. Se você quer um tratamento, você tem que pesar a menor dose possível para atingir o seu objetivo de tratamento, tá? E tudo isso levando em conta fatores sociais e econômicos também. Esse princípio também é muito conhecido como ALARA. ALARA é um termo em inglês que é tão baixo quanto razoavelmente execuível, tá? Que na verdade é isso, é a menor dose possível para atingir o objetivo, tá? Então, no fim das contas, a exposição dos indivíduos tem que ser resultante da combinação de todas as práticas relevantes e ela está sujeita à limitação de dose e controle de risco, tá? Então, no fim das contas, a gente tem a justificação, que só pode acontecer uma exposição se gerar um benefício real para o paciente em relação ao risco. A limitação de dose, as pessoas envolvidas, tanto profissionais quanto público, têm que estar sujeitas à limitação de dose limite. E otimização, que é a prática, aquele exame, tem que ser otimizado para gerar a menor dose possível no paciente. Essa otimização vai desde a técnica do exame, parâmetros técnicos do exame, parâmetros técnicos de pós-processamento de imagem, até otimização de procedimentos de trabalho, de rotina de trabalho também, tá? Então, a otimização, ela pega tudo. E aí, com base na otimização, a gente entra em 3 fatores que ajudam a diminuir, a minimizar a dose, que é tempo, a distância e a blindagem. O tempo é o quê? Quanto menor o tempo de exposição, menor vai ser a radiação recebida naquele ponto de referência, naquela pessoa, naquele ponto de referência. A distância, quanto maior a distância entre a fonte e o ponto de referência ou a pessoa, menor vai ser a dose de radiação. E blindagem, quanto maior a espessura da barreira quanto mais barreira, né, tanto de espessura quanto camadas de barreira, quanto maior, menor vai ser a dose de radiação recebida. Aí aqui o tempo é uma relação linear, ou seja, se a dose aumenta 10%, se a dose é 10% por hora, então 2 horas vai ser 20%. É uma relação linear. Quanto maior o tempo, maior a dose, tá? Até ir atingindo doses mais altas. Ou seja, a gente tem que trabalhar com radiação o menor tempo possível, tá? Então, os exames têm que demorar o menor tempo possível com o tubo ligado. A gente tem que estar sujeito se a gente está sujeito a algum local que tem uma fonte radioativa, tem que permanecer o menor tempo possível e só quando realmente tiver necessidade, tá? Então, tempo. Distância já não é uma relação linear, tá? É uma relação que a gente chama como lei do inverso do quadrado da distância. Isso significa o quê? Que a dose, ela cai pelo quadrado, ou seja, uma dose que a 1 metro é 100%, quando a gente dobra a distância a 2 metros, a gente não divide por 2, mas a gente divide por 2 ao quadrado, que seria 4. Então, com isso, quando a gente passa de 1 metro para 2 metros, a dose cai 4 vezes, ou seja, cai para 25%. Isso aqui é importante falar porque qualquer distância, por menor que seja, da fonte, ela já faz uma diferença grande, porque a dose cai pelo quadrado da distância. Então, se a gente está como acompanhante dentro de uma sala e não precisa ficar exatamente muito perto da pessoa, muito perto do equipamento, um passo para trás é 1 metro que você está mais distante da fonte. Com isso, menos dose você vai estar tomando, você vai estar sujeito. Se você está num procedimento de hemodinâmica, se você não é o primeiro operador que precisa ficar ali mais perto do tubo, mais perto do paciente,
mas você precisa ficar dentro da sala, né? Então, quanto mais distante você se posicionar, menos dose você está tomando. Então, a distância faz diferença. Às vezes, um passo para trás já faz bastante diferença na dose. E, por último, a blindagem. Que a blindagem é maior a espessura da blindagem, menor vai ser a dose. Nesse caso, já é um decaimento exponencial, tá? Então, aqui, à medida que vai aumentando a espessura da blindagem, vai caindo. E aí, nesse caso, já tem outros fatores a serem levados em conta, como o tipo de radiação, a energia dessa radiação e o tipo de blindagem, tá? Que isso eu vou falar no próximo slide. Mas aqui, por exemplo, ó, com 3 centímetros de espessura, a dose caiu pela metade, caiu 50%. Então, com 6 centímetros, que aqui, esses 3 centímetros, a gente chama de camada semi-redutora, que é a espessura para cair 50%, a espessura necessária para a dose cair a 50%. Então, a 6 centímetros seriam 2 camadas semi-redutoras. Então, a gente aí já cairia a 25%, tá? E por aí vai. Aí, a blindagem, ela, como eu falei, né, tem que levar em consideração o tipo de radiação, a energia da radiação e o material de blindagem. Por exemplo, partículas alfa, partículas beta. Partícula beta, basicamente, são elétrons, né? Então, partícula alfa, ela pode ser blindada por uma folha de papel. Então, a gente não precisa se preocupar muito com a blindagem da partícula alfa. Porém, caso um material que seja emissor de partícula alfa seja incorporado, que aí a gente vai ter uma exposição interna, aí, nesse caso, a gente precisa se preocupar com a exposição de partícula alfa. Mas, de blindagem de partícula alfa, uma fonte externa, não precisa se preocupar muito, porque não tem uma folha de papel, já blinda. Já a partícula beta, um plástico, um acrílico já poderia blindar. Uma folha de alumínio já poderia blindar a partícula beta, que são os elétrons. E os raios X e raios gama, que são ondas eletromagnéticas, são fótons, né? Não são partículas. Nesse caso, para blindá-los, é necessário materiais com maior densidade. Aí já precisa de aço, de concreto, de aço, concreto, chumbo, né? Já precisa de material mais robusto, mais pesado, mais denso. E então, se a gente for pensar, e se a gente colocar, então, vamos colocar concreto e vamos colocar chumbo para blindar todo mundo? Não, nem sempre. Por quê? Primeiro tem o custo, né? Mas também, por exemplo, a partícula beta, que são os elétrons, quando elas entram em contato com materiais mais densos, com materiais com um número atômico maior, que tem mais prótons nos núcleos, nos núcleos de seus átomos, o que pode acontecer? Pode acabar gerando radiação de freamento. Então, na verdade, você tinha uma partícula beta, que aí, por causa de uma blindagem errada, você pode acabar gerando um raio-x secundário, uma radiação secundária de freamento, um raio-x, e aí o raio-x que é mais difícil de você blindar. Então, é importante a gente saber o tipo de radiação que a gente está trabalhando para saber o tipo de blindagem. Então, partícula beta, é melhor você blindar com plástico ou com acrílico do que você colocar, por exemplo, um avental de chumbo ou uma placa de chumbo, porque isso pode acabar gerando radiação secundária. Pode acabar gerando. E essa radiação secundária pode acabar gerando dose, tá? Você pode estar aumentando isso. A radiação, em vez de estar blindando a radiação. E agora a gente entra na parte final, que são as aplicações da proteção radiológica, que eu acho que é uma parte mais interessante de falar, né? Então, a primeira coisa é, a radiação, a gente não consegue ver a radiação, a gente não consegue ver a energia. Então, a primeira coisa tem que ser o quê? Sinalização. Todos os locais onde seja possível a incidência de radiação ionizante,
tem que ser bem sinalizado e tem que ter o símbolo internacional da radiação ionizante, que é o quê? É esse trifólio aqui, tá? Geralmente ele é dessa cor, na cor magenta com fundo amarelo. Pode ser encontrado também na cor vermelha com fundo amarelo. Às vezes tem na cor preta com fundo branco ou preta com fundo amarelo. Quando ele for preto, é porque é uma fonte em trânsito, é um transporte de fonte radioativa, tá? Mas, assim, quando a fonte está fixa, limitada a uma sala, a um local, a um ambiente, é na cor magenta ou na cor vermelha, que antigamente era usado na cor vermelha. Mas o oficial é na cor magenta com fundo amarelo. E, geralmente, vem escrito o tipo de radiação. No caso, raio-x, ou se for algum material radioativo, vai dizer qual é o material radioativo que tem ali presente naquele local, e vai estar acompanhado da frase entrada restrita ou entrada proibida a pessoa não autorizadas. Tá? Então, fica bem claro que não é um local onde qualquer pessoa pode entrar. É uma área controlada, é uma área restrita. Além disso, geralmente nas salas de raio-x, né, tem o quê? Uma sinalização luminosa acima da porta de entrada. Essa sinalização e um aviso, né? Se a luz vermelha estiver ligada, a entrada é proibida. Isso por quê? Porque essa luz, ela está diretamente ligada, diretamente associada ao funcionamento do tubo. Ou seja, se a luz vermelha está ligada, o tubo está ligado e pode estar emitindo raio-x. Quando a luz está desligada, o tubo está desligado, então não há incidência de raio-x, não há possibilidade de exposição a raio-x. Tá? E, além disso, tem alguns outros avisos também, que eu botei esse daqui de mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informar o técnico ou médico antes de exame. Então, tem alguns avisos, tipo, mulheres grávidas, de acompanhante, que só pode ficar quando for estritamente necessário, entre outros, tá? Esses avisos, a Anvisa que define, tá? Quais são todos os avisos e onde eles devem ser colocados, tá? Então, além da sinalização, a gente também tem que ter uma monitoração individual. Como é que a gente vai garantir que o princípio de limitação das doses individuais para os trabalhadores está sendo seguido? Através da monitoração. Tá? Para isso, a gente utiliza monitores de radiação, que também são conhecidos como dosímetros. Quem que tem que utilizar esses monitores? Todos os trabalhadores, ou seja, as pessoas que trabalham com radiação e que estão sujeitas a exposições ocupacionais. Tá? Então, se a pessoa trabalha num local onde pode estar sujeita à exposição ocupacional, é recomendado que a pessoa, o profissional, utilize o dosímetro durante as atividades. Tá? Como que deve ser utilizado? Onde deve ser utilizado? Tem alguns tipos de dosímetro, tá? O principal que geralmente todos os trabalhadores têm é o dosímetro de tórax, que ele serve para estimar dose de corpo inteiro. Então, ele estima dose de corpo inteiro, ele é utilizado na altura do tórax, sobre o avental, ou seja, por cima do avental, caso o profissional esteja trabalhando com o avental, com o capote de chumbo, capote plumbífero. Tá? Quando não estiver sendo utilizado, ele deve ser armazenado no setor. Tá? Terminei o meu trabalho com radiação, terminei o meu plantão, o que eu vou fazer? Vou pegar o dosímetro e guardar num local no setor. Esse local vai ser definido pelo chefe do serviço, pelo supervisor de proteção radiológica, e tem que ficar numa área livre, ou seja, numa área onde não possa haver radiação ionizante. Geralmente, na sala dos técnicos, pode ser, no quarto dos técnicos, ou na recepção, tá? Em algum armário, algum local também que não seja livre acesso, mas uma área livre, que é uma área sem radiação, sem possibilidade de exposição, mas não livre acesso. Tá? Os dosímetros, eles são pessoais e intransferíveis, ou seja, o dosímetro ele vai vir no nome do profissional,
e ele vai, porque ele está vinculado ao CPF do profissional. Tá? E esses dosímetros, eles são fornecidos por empresas credenciadas junto à CNEM, junto à CNEM. E essas empresas, elas têm que elas mandam as doses para um banco nacional, que é gerido pela CNEM, e é vinculado ao CPF dos usuários. Então, não pode usar um dosímetro que não seja o do seu nome, o vinculado ao seu CPF. E também chega o que a gente chama de dosímetro padrão ou dosímetro de controle, que seria o quê? É um dosímetro que ele tem que ficar no quadro ou no local de armazenamento dos dosímetros, sempre ali, porque ele serve para medir a radiação natural ali daquele local. Como a gente comentou da vez passada, existe radiação natural, né? Então, a radiação natural daquele local vai ser contada pelo dosímetro padrão ou dosímetro de controle, tá? Então, o que muitas vezes as pessoas têm dúvida é, o dosímetro padrão é uma pessoa que está fazendo visita, ou é um funcionário que é um dosímetro extra, é um dosímetro que está sobrando, né? Não é um dosímetro que está sobrando. Ele não pode ser utilizado, ele tem que ficar sempre no quadro ou no local que é específico para guardar os dosímetros, que ele serve para estimar a radiação natural, a radiação de fundo, também chamada de background ou BG, tá? Esses dosímetros, eles são fornecidos mensalmente, tá? Então, geralmente a instalação tem um contrato de fornecimento desses dosímetros e mensalmente eles são trocados, é realizada a leitura deles e aí gera-se um relatório. Então, todos os meses tem um relatório de dose daqueles profissionais que foram monitorados daquele setor, tá? E esses relatórios têm que ficar acessíveis ao setor e tem que ficar acessíveis aos funcionários do setor. Os profissionais têm direito ao acesso, né, desses relatórios. E, além dos dosímetros de tórax, dependendo do tipo de atividade que o profissional desenvolve, podem ter dosímetros extras. Por exemplo, podem ter dosímetros de extremidade, para profissionais que manipulem diretamente material radioativo na medicina nuclear. Pode ter um dosímetro de extremidade ou tipo anel ou tipo pulso. Na radiologia, né? Radiologia intervencionista, como o operador fica, às vezes, muito próximo ali, tipo, do paciente, do tubo de raio-x, eles também têm que utilizar dosímetro de extremidade, tá? E aí aqui tem alguns níveis que são estabelecidos também na norma, que é o quê? O nível de registro, que é de 0,1 milisievert por mês. Isso significa o quê? Valores abaixo disso não tem necessidade de ser registrado. Por que esse valor? Porque esse valor está muito próximo ao erro do monitor, tá? Valores abaixo disso, provavelmente o monitor não consegue estimar de forma correta, de forma satisfatória. Então, por causa disso, tem esse nível de registro, que seria meio que considerado o zero do dosímetro, tá? Isso significa o quê? Valores abaixo disso não precisam ser registrados, geralmente vem no relatório de dose como abaixo do nível de registro e acaba contando como se fosse zero. E só que assim, e tem também o que a gente chama de níveis de investigação. O que significa isso? A gente viu que no princípio de limitação das doses individuais, os trabalhadores podem receber até 20 milisievert por mês. Por mês não, desculpa, 20 milisievert por ano, né? Só que esses 20, ele não é uma meta, tá? Então, até porque pelo princípio da otimização, né, a gente tem que trabalhar com a menor dose possível. O ideal é ser sempre abaixo do nível de registro, tá? Mas, eventualmente, pode acontecer em algum mês uma dose acima do nível de registro um pouquinho mais alta.
Caso em algum mês tenha uma dose acima, para corpo inteiro, acima de 1 milisievert, nesse mês que aconteceu essa dose, deve ser aberta uma investigação, que seria o quê? Ir lá verificar se aconteceu alguma coisa, algum evento, alguma intercorrência que possa ter gerado uma dose acima de 1, tá? Então, assim, o profissional ele estava trabalhando, ele participou de mais procedimentos durante esse mês, ele sempre usou o dosímetro, ou esse dosímetro por um acaso caiu, ou na hora de tirar o capote de chumbo, ele ficou no capote, o capote ficou dentro da sala na hora do raio-x e foi exposto, tá? Então, assim, esse tipo de coisa, até para a gente ver, para validar essa dose. E, além de validar essa dose, a partir do momento, foi validada essa dose, o profissional recebeu, de fato, essa dose. Então, o que a gente pode fazer para evitar a reincidência dessa dose, tá? Então, vamos fazer um treinamento, esse profissional precisa, ele está trabalhando mais do que os outros, então tem como fazer um rodízio, tá? Então, assim, dá para ele ficar numa modalidade que dá menos dose do que outra. Então, tudo isso pode ser revisto, tá? Então, assim, tem técnicas aí que a gente pode ver e a gente faz a investigação de dose e aí, a partir da investigação de dose, toma alguma medida ou não, tá? E isso, o nível de investigação para corpo inteiro é 1 milisievert no mês ou 6 milisievert por ano. Por que tem os dois? Porque, por exemplo, pode ser que, durante o ano inteiro, o profissional não ultrapassou 1 milisievert mês. Então, teoricamente, eu não precisaria fazer investigação. Só que se ele está todo mês 0,9, 0,8, 0,9, 0,8, em 7, 8 meses, ele vai estourar 6 milisievert. Então, nesse momento que ele estourou 6 milisievert no ano, então aí tem que fazer essa investigação. Ou seja, tem que tomar alguma medida, mesmo estando bem abaixo dos 20, que é o limite da norma, tá? Então, a gente sempre tem... Isso também já entra uma questão de otimização aí, tá? A mesma coisa para a extremidade, só que aí as extremidades os limites são maiores, são de 20 milisievert no mês ou 150 milisievert no ano, tá? E aí os dosímetros de extremidade pode ser tipo pulso, como esse da foto aqui atrás, ou tipo anel. Além da monitoração individual, tem também as salas de raio-x, principalmente a sala de raio-x fixo, né? Raio-x, tomografia, mamografia, elas têm que ter uma blindagem. E como que é feita essa blindagem? Antes da instalação do aparelho, a clínica ou o hospital quer instalar um aparelho de raio-x, uma tomografia naquela sala. Primeiro, a empresa fabricante do aparelho vai dar as especificações mínimas da sala, de distância, de tudo. Vai ser feita uma planta, né, daquela sala, e com base na planta é possível ver as dimensões da sala e as áreas adjacentes à sala. O que tem ao redor da sala? É um banheiro? É uma recepção, que fica sempre um recepcionista ali durante todo o horário do expediente? Ou é um consultório? Porque, dependendo das áreas adjacentes, do que tiver ao redor da sala, é feito um cálculo de blindagem para estimar a dose, para estimar a blindagem necessária para garantir que aqueles limites de dose da norma sejam atendidos. Então, assim, para garantir que vai ser limite para público, ou para garantir que vai ser um limite para área controlada, que é onde os profissionais possam ficar, tá? E, óbvio, a gente não usa nunca os 20 milisievert, né? Nesse caso de cálculo de blindagem, a gente usa para a área controlada 5 milisievert por ano, e para a área livre, a gente não usa a área livre é onde o público poderia ficar, né? A gente não usa 1 milisievert, a gente usa meio milisievert por ano, tá? Então, assim, a gente já usa abaixo do limite mesmo, tá? E
além disso, aí, com base nisso, você pode especificar qual é a blindagem necessária. E aí, qual tipo de blindagem? Se vai ser... Você vai dar... No cálculo de blindagem, vai ter opções de diferentes materiais. Se vai ser argamassa baritada, se vai ser folha de chumbo, né? Então, com isso, você pode dizer que aí a pessoa que está construindo a sala, né, a instalação que está construindo a sala, pode escolher, com base no fator econômico mesmo, qual vai ser o melhor, né, economicamente mais viável. E aqui também tem a coisa do visor plumbífero, né? Por exemplo, a sala de tomografia, a sala de comando ela fica anexa à sala, né? E durante o exame, o técnico, o operador do equipamento, ele precisa ter um contato visual com o paciente o tempo inteiro. Então, com isso, utilizam os visores, né? Sendo que não é porque é um visor que permite a visualização que ele tem que ter a espessura de blindagem diferente da parede. Então, ele precisa também, é o que a gente usa, são os visores plumbíferos. Ele tem que ter o equivalente de blindagem da parede ali, porque vai ter uma pessoa atrás dele que está sujeita a essa radiação. Tá? Então, aí com isso tem as portas de chumbo, tem o visor plumbífero, né? Então, essas são as blindagens das salas, as blindagens fixas. Tem outras blindagens também que elas são fixas nos aparelhos, porém elas são transportáveis, né? Elas são fixas nas salas, mas são móveis ali. Por exemplo, na hemodinâmica, tem algumas blindagens que são do próprio equipamento, que são presas no teto ou presas na mesa, que você coloca também para diminuir a dose nas pessoas que estão ali envolvidas, nos profissionais envolvidos. Então, tem tanto um saiote para proteger o tubo, para blindar a radiação que vier do tubo, quanto tem os visores também, tá? Então, também é um outro tipo de blindagem. Geralmente, essa blindagem já vem junto com o equipamento, já é instalada junto com o equipamento. E, por fim, de blindagem, tem os equipamentos de proteção individual, que eles devem ser utilizados tanto pelos acompanhantes, quanto pelos profissionais que precisem ficar dentro da sala durante a exposição. Caso não seja necessário ficar dentro da sala durante a exposição, não precisa ficar, né? Então, não precisa usar, porque não vai ficar dentro da sala. Então, aqui tem um exemplo, né, de alguns equipamentos de proteção individual. Os principais são o avental ou capote de chumbo, o avental plumbífero, e o protetor de tireoide, que eles são complementares, né? O profissional que usar o dosímetro usa o dosímetro por cima do avental, o dosímetro de tórax por cima do avental, e dependendo da prática, pode haver necessidade de algum outro equipamento de proteção individual. Caso seja um operador de radiologia intervencionista que fique muito próximo ali ao tubo, ele pode usar óculos plumbífero também, para proteger o cristalino. Caso ele fique, tipo assim, com as mãos muito próximas ao feixe também, pode ser utilizada essas luvas plumbíferas. Porém, essas luvas, dependendo da prática, o que pode acontecer? Ela pode gerar artefato na imagem, o que pode ocasionar uma repetição do exame, o que não é interessante, ou então ela pode diminuir a perícia do operador, o que pode causar algum risco também ao exame. Então, elas existem, mas elas não são muito utilizadas, muito difundidas, porque, dependendo, elas podem, às vezes, podem até atrapalhar do que ajudar, né? Então, os principais mesmo são o protetor de tireoide e o capote de chumbo, que eles são complementares. Tá? Inclusive, por exemplo, nos exames de leito, né? Que eu acho que até comentei na semana passada, mas nos exames de raio-x de leito,
caso seja possível ficar acima de a uma distância de 2 metros do paciente, os profissionais não é obrigatório o uso de avental. Então, o ideal é você estar lá no leito, não deixar ninguém menos de 2 metros ali. Caso não seja possível remover todo mundo, essas pessoas precisam utilizar o avental de chumbo e o protetor de tireoide. Tá? E, sob hipótese alguma, ficar no feixe principal de raio-x, né? O feixe principal é só para o paciente. E esses aventais e esses protetores de tireoide, eles devem ser armazenados de forma correta. Esses aventais, eles são... É como se fosse uma borracha que ele tem uma equivalência de chumbo, da blindagem de chumbo, tá? De 0,5 milímetro de chumbo. Pode ser 0,5 milímetro ou pode ser 0,25 milímetro. O ideal é que eles sejam armazenados na vertical, esticados, e na vertical, pendurados, né? Então, geralmente, nas próprias salas de exame, tem locais específicos na parede para prender, para deixar eles presos, esticadinho. Porém, porque se eles ficarem muito tempo armazenados de forma errada, aqui embaixo tem alguns armazenamentos errados aqui. Ó, aqui embaixo, ó, tá tudo errado, tá? Eles não podem ficar dobrados, não podem ficar com vincos, jogados de qualquer forma, tá? Eles têm que ficar esticados. O que pode acontecer? Essa borracha dentro ela pode ressecar e ela pode começar a quebrar. Então, às vezes, por fora, ele está super íntegro, o protetor está muito íntegro, mas por dentro ele está quebrado, ele está rachado, tá? Então, aqui... Peraí, deixa eu... Essa imagem aqui, o que é? Na verdade, a gente... anualmente deve-se verificar a integridade desses aventais. Que é como? Você coloca ele num feixe de radiação e faz uma imagem. Pode ser numa tomografia, que aí você faz um topograma, um scout, ou pode ser fazendo spots com uma fluoroscopia e vendo a tela ali. O ideal é que ele seja desse jeito aqui, íntegro, sem nenhuma região diferente. Porém, isso aqui é caso real, tá? Isso aqui é foto, tipo, real mesmo. Pode acontecer, ó, de ter, ó, aventais rachados. E por fora você não diz, você não tem como ver. Você só tem como ver, tipo, a integridade dessa blindagem, tá? Então, é importante verificar essa integridade anualmente. E caso seja verificado alguma coisa desse tipo aqui, esse equipamento de proteção individual tem que ser retirado do serviço, tá? E tem que ser substituído. Tá? E a Anvisa, ela preconiza que tem que ter, no mínimo, 2 aventais para cada raio-x ou para cada tomografia, só que aí, dependendo da prática, por exemplo, hemodinâmica, precisa ter mais, porque aí precisa ter mais gente ali na sala, né? Então, assim, ela fala que no mínimo 2 para cada equipamento, mas pode ter mais. Tá? Até porque, como pode ser que precise substituir, né? É interessante ter mais. E esses equipamentos também, eles têm uma vida útil, tá? Mesmo depois de um tempo, ele tem a vida útil porque ele vai ressecando e vai rachando mesmo. Então, aqui é um estudo, só para vocês terem uma ideia, que um avental com 0,5 milímetro de chumbo, um avental comum desses que a gente encontra nas salas de raio-x, ele pode atenuar até 95% da radiação espalhada. Ou seja, então, como é importante o uso desses equipamentos de proteção individual, tá? Então, às vezes alguém pode pensar, não, mas é rapidinho, porque é pesado, né? Porque, de fato, não é o equipamento de proteção individual, o avental de chumbo, ele não é para ser confortável. Ele não é confortável, né? Porque ele não é o intuito dele ser confortável, mas
ele tem que ser eficiente, tá? Então, e isso ele é. Tem vários estudos que podem comprovar isso, tá? Agora eu vou dar 2 exemplos, né? Um de radiologia intervencionista, de como diminuir a dose aos trabalhadores de radiologia intervencionista, e o outro é para otimização de técnica de tomografia. Na radiologia intervencionista, o que é? Na verdade, a gente tem um tubo de raio-x e um equipamento intensificador de imagem, que aí esse intensificador de imagem vai projetar na tela, uma tela de vídeo, a imagem, tá? Então, ele serve para fazer exames, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, né, radioguiados. Então, assim, colocação de catéter, esse tipo de coisa, procedimentos de hemodinâmica, ou alguns procedimentos no centro cirúrgico utilizam esse tipo de equipamento. E aí, com isso, precisa ter um operador na sala próximo ao paciente, né? Então, é necessário ter um paciente, um profissional ali, um médico, profissional de enfermagem, instrumentador, ou até um técnico de raio-x também, que vai ali participar desses procedimentos. Então, é interessante ver tipo, que existem alguns conselhos práticos que já pode reduzir a dose nessas pessoas. Tá? E isso aqui, na verdade, são 2 figuras que são da Agência Internacional, adaptadas aqui para o Brasil, que falam algumas dicas para redução de dose nos profissionais de radiologia intervencionista, que é, primeiro, o uso correto dos EPIs, né? Caso necessário, óculos plumbífero, protetor de tireoide, avental é de praxe, mas caso necessário também o óculos plumbífero. Aquela questão, tempo, distância e blindagem, ou seja, minimizar o tempo de exposição. Os equipamentos, eles podem salvar, gravar vídeos, eles gravam a última imagem, eles salvam as imagens, então você faz uma imagem, você não precisa refazer aquela imagem, você pode ver várias vezes a imagem ou fazer um videozinho, então você não precisa estar o tempo inteiro expondo o paciente, né? Com isso você diminui o tempo de exposição. A distância é aquilo que eu falei, se você não é o primeiro operador que está ali na frente e você puder dar um passo para trás ou 2 passos para trás, se você ficar a 1 metro do tubo, a 1 metro ou 2 metros do tubo, a sua dose já cai consideravelmente, né? Então, a distância é importante. Fazer bom uso das blindagens móveis do aparelho, né? Aquele saiote ali que fica embaixo da mesa, junto com o tubo. Isso para alguns equipamentos. Alguns equipamentos não têm essa blindagem, né? Então, por isso que tem que usar o EPI também. E parece básico, né? Mas, tipo assim, evitar as mãos dentro do campo de radiação, né? Apesar de parecer básico, de parecer óbvio isso, né? Se você está com a mão direto no feixe, você está recebendo radiação. Mas olha aqui, né? É muito comum isso de vez em quando, se você está olhando a tela, aparecer a mãozinha ali, tipo um dedo passando por ali pela tela, né? Então, é importante prestar atenção nisso para manter as mãos sempre fora do campo de radiação. Aí, a segunda parte daquilo lá seria o quê? Se manter de um lado onde tenha menos radiação espalhada. Qual é esse lado que tem menos radiação espalhada? É o lado oposto ao tubo, ou seja, oposto ao braço, né? Geralmente é um arco em C, o arco em C está aqui, o paciente aqui no meio. O ideal é que o profissional fique na frente, de frente ao C. Se ele estiver aqui do lado, ele vai ter mais radiação espalhada ali. Então, só o fato de você dar a volta na mesa, você já diminui a sua dose. O tubo de raio-x, preferencialmente, se ele ficar embaixo da mesa, ele vai gerar menos dose também
aos profissionais. Então, se conseguir sempre deixar o tubo sob a mesa, ou seja, por baixo da mesa, já ajuda. Alguns equipamentos, o intensificador de imagem, a tela intensificadora, consegue aproximar do paciente. Se conseguir aproximar, é melhor, porque isso também vai reduzir a dose nos pacientes. Uso do dosímetro sempre, né? O pessoal da hemodinâmica, o ideal é que tenham pelo menos 2 dosímetros, um de extremidade e um de tórax. Que até fala que pode ter, tipo, dosímetro próximo aqui ao cristalino ou algum dosímetro na tireoide, mas isso no Brasil não é fornecido. Então, acaba que aqui no Brasil não é fornecido pelos laboratórios credenciados. Mas o de extremidade e o de tórax são. Então, pelo menos esses 2 tem que fazer. E aí ele fala, tipo assim, que é interessante você conhecer o equipamento, tanto as características quanto as funcionalidades, para saber como operar da melhor forma possível, né? Para você, isso vale para todas as técnicas, né? Se a gente conhece o nosso equipamento, a gente consegue minimizar a dose, otimizar os protocolos, minimizar o tempo de exposição e treinamento, né? Que aí é treinamento tanto de proteção radiológica quanto para o equipamento, quanto novas técnicas diagnósticas, terapêuticas. E tem ainda o programa de garantia de qualidade, que é o quê? O equipamento emissor de radiação, isso não vale só para intervencionismo, mas todos, as modalidades, eles têm, a Anvisa fala uma série de testes com uma frequência que deve ser realizada, tá? Esses testes. E aí, os níveis de aceitação, os níveis de referência e níveis de tolerância que deve ser aceitável para aquele equipamento ficar operacional ou não. Caso algum equipamento apresente algum nível que não esteja dentro do aceitável, aquele equipamento o uso deve ser suspenso e deve ser passado por alguma manutenção corretiva ou manutenção preventiva, tá? E aí esse programa de garantia de qualidade ele é estabelecido pela Anvisa, diversos testes, e vai desde parâmetros técnicos do aparelho, como KV, se a tensão ali que a gente coloca no equipamento é a mesma que ele está entregando, se a corrente é a mesma, se o tempo de exposição que a gente coloca, que a gente seleciona, é o mesmo que o equipamento está entregando, até qualidade da imagem, contraste, resolução espacial, tudo isso pode ser visto no programa, deve ser visto no programa de qualidade. Infelizmente, o que acontece? Esse programa de qualidade geralmente é realizado por um físico, né, especialista em radiodiagnóstico. Porém, aqui no Rio de Janeiro, a gente também conta com o LCR, que é da UERJ, que é um laboratório que ele também faz alguns testes desse programa de garantia de qualidade. Então, é interessante isso. Só que para ser realizado esses testes, são necessários alguns equipamentos ou monitores de radiação ou equipamentos de teste que geralmente são caros. Então, as instituições não têm esses equipamentos. Então, aí geralmente tem que se contratar alguma empresa, né, que tenha esses equipamentos para fornecer esse serviço, o programa de garantia de qualidade. A não ser que seja uma grande instalação que tenha uma quantidade muito grande de equipamentos, e aí você consiga... Aí faz mais sentido você ter esses equipamentos, porque esses equipamentos são... o preço é mais caro mesmo, tá? E agora entrando na tomografia computadorizada, né? A tomografia computadorizada ela é uma técnica de imagem 3D, que seria o quê? É um tubo de raio-x que tem o detector e o tubo roda ao redor do paciente. E aí, enquanto o tubo roda, a mesa com o paciente vai se movendo. E aí vai irradiando em volume, o comprimento dele, né? E aí depois essas imagens são reconstruídas formando imagem volumétrica, uma imagem 3D. E, por exemplo,
tomografia é muito utilizada, a tomografia em crianças, né? Então, assim, o ideal é que alguns parâmetros tomográficos, alguns parâmetros técnicos sejam revistos, né? Principalmente nesses protocolos de criança, esses protocolos pediátricos, tá? Então, aqui eu vou falar de alguns parâmetros que podem ser trabalhados para reduzir a dose. Porém, essa questão vai muito também junto com o médico radiologista, porque o médico radiologista ele está no final do processo, então ele precisa de uma boa qualidade diagnóstica de uma boa qualidade de imagem para fazer o diagnóstico, né? Então, não adianta também só mexer nos parâmetros, só alterar os parâmetros e degradar muito a qualidade da imagem a ponto dele não conseguir laudar e precisar repetir o exame. Então, esse tipo de otimização é necessário muito um conjunto dos técnicos, às vezes também do pessoal da física e junto com o médico para poder tentar chegar numa otimização, num protocolo, e aí tudo vai depender também do tipo da instalação, né, de qual é o público-alvo daquela instalação, também tudo isso pode ser levado em conta. Então, eu vou falar de alguns parâmetros que seriam tensão e a corrente do tubo, que aí também entra também o controle automático de exposição, que seria a modulação da corrente, a colimação e o comprimento de varredura, espessura de corte, pitch, a distância ao isocentro e os filtros. Então, quanto à tensão e à corrente, elas têm uma relação direta com a dose. A tensão não é uma relação linear, dependendo, ela pode ser até uma relação quadrática, tá? A tensão, ela não tem uma relação linear com a dose, mas a corrente, ela tem ali uma relação linear com a dose, ou seja, quanto menor a corrente, menor vai ser a dose. A voltagem também. Então, assim, quando a gente pensa em pacientes pediátricos, se o KV, né, está diretamente associado à penetração do feixe. Então, se é um paciente pediátrico, é um paciente menor, né, não precisa ter uma penetração do feixe muito grande. Então, pode ser utilizado um KV mais baixo, caso o seu equipamento permita isso, né? Alguns equipamentos podem não permitir também mudar o KV, alguns equipamentos. Então, menos KV, menor o KV, menos dose. Menos corrente, menor a dose também. E aí, a corrente, muitos equipamentos já têm o que eles chamam de controle automático de exposição ou modulação da corrente, que é, de acordo com a espessura do paciente, essa corrente vai ser modulada. Então, existe você seleciona uma corrente, meio que uma corrente base, e aí ele faz de acordo com a espessura do paciente, o quanto está sendo transmitido, ele faz a modulação. Ele pode baixar a corrente ou aumentar a corrente. Aumenta a corrente em locais onde precisa ter uma penetração maior, onde tem estruturas ósseas mais presentes, e a corrente diminui onde tem partes moles mais presentes. Cada fabricante tem o nome, né, do seu produto que faz esse controle automático aí. Por exemplo, da Siemens chama Care 12, né? Mas isso, no geral, pode reduzir para pacientes pediátricos, pode ter uma redução de até 46% de dose nesses pacientes, né? Então, é uma redução bem considerável aí. Outros fatores que também é o comprimento de varredura e a espessura de corte. Bom, comprimento de varredura, né, o nome já fala, quanto menor o comprimento, menor a área que você vai selecionar ali para fazer o exame, menor vai ser a dose. E a espessura de corte, quanto mais fina for a espessura de corte, maior vai ser a dose, tá? Ou seja, espessuras de corte maiores geram doses menores. Aqui, isso é interessante
porque assim, a questão do comprimento de varredura vale inclusive no scout ou no topograma, porque acaba que muitas vezes o topograma, que é aquela exposição antes dos cortes, né, que é só para localização, geralmente é uma exposição muito longa. E ali já tem radiação ionizante, né? Você já está expondo o paciente. Então, se não tem necessidade, se o órgão de interesse não tá naquela região tão grande, tão ampla, você pode diminuir ali, inclusive, o topograma para poder já ir melhorando ali, diminuindo a dose ao paciente, tá? E isso faz diferença também, principalmente em pacientes pediátricos. Então, já é uma forma de otimização. Esse tipo de coisa é mais ajustável caso a caso, porque os pacientes, principalmente pediátricos, têm comprimentos diferentes, espessuras diferentes, então, e dependendo do tipo de exame, né, pode ser que seja necessário uma espessura de corte menor, porque você precisa de uma resolução espacial melhor, maior, né, a resolução espacial, e aí você precisa de uma espessura de corte menor, cortes mais finos que vão te dar mais detalhes. Caso o médico, aquele tipo de exame, não tenha necessidade, né? Então, pode ser uma espessura de corte maior que vai gerar menos dose ao paciente. Tem também ainda o pitch, que o pitch ele é definido como... Eu falei que o tubo ele roda ao redor do paciente, né? E enquanto ele está rodando, a mesa está andando. Então, em uma rotação do tubo, a distância percorrida em uma rotação dividida pela espessura da colimação, a espessura nominal de corte ali, da colimação do feixe. Então, isso significa o quê? Que um pitch 1 está gerando uma imagem helicoidal, mas não tem sobreposição entre as fatias, entre os slices. Um pitch maior que não tem a sobreposição também, e ainda tem, na verdade, ele perde um pouco de informação ali do paciente. Tá? Então, o pitch menor do que ocorre a sobreposição de slice. Tá? O ideal é trabalhar com pitch 1 ou maior do que 1. O ideal é isso, porque aí você não tem sobreposição de imagens. Caso seja necessário, quando não tem essa sobreposição de imagens, você pode perder um pouco de informação, mas esse volume vai ser reconstruído virtualmente, né, com base nas imagens pré e pós daquela região que ele não conseguiu, que ele não irradiou, e vai ser reconstruído. Não vai ter uma resolução tão boa? Não, mas dependendo do tipo de exame, pode ser válido um pitch um pouquinho acima de 1. Tá? Pode não ser tão problemático, não perder tanta informação diagnóstica para ir. Um pitch um pouco acima de 1. Tá? E aí, quanto maior o pitch, menor vai ser a dose. Só que aí a gente entra na questão da otimização. Tão baixo quanto razoavelmente execuível. Se eu estou aumentando muito o pitch, e isso está afetando a minha imagem a ponto de não dar uma informação diagnóstica confiável para o médico, eu estou fazendo errado. Eu não estou otimizando, porque eu vou ter que repetir esse exame. Tá? Então, por isso que a gente tem que sempre pesar a otimização ali. Você perde um pouco de qualidade de resolução, mas você não pode perder a informação principal que você quer. Então, é importante você saber, ter muito bem claro qual é o intuito daquele exame, daquela imagem. Tá? Qual é o que você está buscando com aquela técnica, com aquela prática. Outra coisa também que muitas vezes as pessoas não dão importância, mas faz diferença também, é a distância do paciente em relação ao isocentro da máquina. O gantry, né, tem uma abertura circular e o isocentro ele é exatamente o meio ali do gantry, né, o meio da abertura, o centro da abertura. Quando o paciente é posicionado ali e ele é posicionado no isocentro, é o local onde ele vai conseguir ter
o melhor contraste, o menor ruído e a menor dose. Já se ele for abaixo ou acima do isocentro, pode gerar mais dose e a qualidade altera um pouquinho. Pode não ser perceptível a olho nu, mas aqui, ó, se vocês verem, a dose pode variar. Às vezes pode não ser... o contraste pode não ser perceptível a olho nu, tá? Mas tem diferença de dose. E aqui é importante observar, ó, que teoricamente a dose mais baixa, se a gente for partir, a dose mais baixa aqui seria a 6 centímetros abaixo do isocentro. Porém, aqui ó, já tem menos contraste, né, que é do número de Hounsfield, e vai ter um ruído mais alto. Aqui, nesse caso, ele tem uma dose um pouco maior, porém com uma qualidade menor. Com a qualidade melhor, desculpa. A dose um pouquinho maior, mas com a qualidade melhor. Então, na verdade, a otimização não é sempre a menor dose, mas a menor dose quanto razoavelmente executível. Eu sou até meio repetitivo, mas para trazer um negócio que às vezes a gente lê, que parece muito distante, mas aí quando a gente vê, faz diferença, né? E aí, por último, vou falar também dos filtros. Quando eu falo dos filtros, é o filtro mesmo do feixe de radiação, tá? Ele fica no próprio equipamento. Aqui eu vou falar do filtro. O principal para tomografia é o filtro bow tie, tipo uma gravata borboleta, tá? Os filtros servem para quê? Eles vão filtrar o feixe, né? E vão reduzindo baixas energias. Essas baixas energias, elas serviriam basicamente para entregar dose ao paciente ou para gerar penumbra, gerar sombra, né, na imagem. Mas principalmente para gerar dose ao paciente. Então, na verdade, o filtro ele serve para dar para mudar o feixe, porque geralmente no centro é onde tem maior espessura do paciente. Então, é onde ele precisa que tenha uma penetração maior. Então, com isso, ele aumenta a qualidade, o que a gente chama de qualidade do feixe, e aí com isso ele consegue penetrar melhor. Aqui nessa imagem aqui azul, ó, por exemplo, uma imagem que não foi filtrada, ela vai transmitir mais energia aqui nas periferias, mais energia não, né? Mais radiação nas periferias, vai chegar mais no detector, e menos na região central. Então, a imagem pode acabar dando uma diferença de contraste nesse ponto. Com o filtro, a imagem ó, já recebe já tem uma transmissão mais homogênea, né? Então, com isso, acaba ficando uma imagem mais homogênea, mais próxima do real. Tá? E, além disso, também tem opções de pós-processamento e algumas outras opções, mas isso depende muito do software e do equipamento que a gente está usando. Então, aí por isso eu não vou entrar muito nesse ponto aí hoje. E aí, por fim, eu gostaria de falar que, assim, a questão da proteção radiológica, ela é um programa, uma cultura de proteção radiológica, né? Então, ela é feita por uma equipe multidisciplinar e todos dessa equipe têm que fazer parte desse programa, dessa cultura. Então, tem sempre que pensar, tem que ter muito bem claro os 3 princípios, da justificação, da otimização, da limitação de dose. E nessa questão da otimização sempre ver o que eu posso fazer para melhorar a imagem, para melhorar o serviço, para entregar uma menor dose ao paciente, sabe? Então, tudo isso a gente sempre buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando a segurança do paciente, né? Porque uma menor dose ao paciente, consequentemente, é uma menor dose ao profissional que está envolvido, ao público, à sociedade. Então, o programa de proteção radiológica, ele fala muito sobre isso, né? Então, ele tem essa questão que todos têm que estar inseridos nesse programa, todos têm que fazer parte disso. É isso, eu gostaria de agradecer